Nós oremos. Amado poderoso Deus, Senhor, nesse momento, Pai, mais uma vez, graças te damos, Senhor Deus, por estar na tua casa. Pai, nesse momento, abençoa o teu servo, que vai nos trazer a tua palavra, Senhor, para dar de bênção para as nossas vidas. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Quero cumprimentar os irmãos com a paz, Senhor. Amém. Os irmãos, abramos as nossas Bíblias em Mateus, capítulo 6, verso número 6. Agradecer a presença dos irmãos. Pela graça de Deus, estamos com um bom número hoje novamente. Isso é muito bom. Ainda temos um caminho para melhorar, mas o Senhor tem nos abençoado aqui nas terças-feiras. Graças a Deus. Mateus, capítulo 6, verso número 6. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto. E o seu pai, que vê o que você faz em segredo, lhe dará a recompensa. Amém, meus irmãos? Vamos tomar os seus assentos em nome de Jesus. Nós vamos estar refletindo, meus irmãos, mais uma mensagem da nossa série Chamados a Orar. E é uma alegria, meus irmãos, nós podemos estar aqui reunidos na presença do Senhor com mais essa oportunidade. Na semana anterior, meus irmãos, nós meditamos acerca da oração. O Senhor nos deu a oportunidade de nós falarmos acerca da garantia de que teremos resposta da nossa oração. E hoje, meus irmãos, nós vamos falar sobre a oração como um caminho para a intimidade com Deus. Muitas vezes, queridos, em que eu aconselhei irmãos a respeito da oração, incentivando eles sobre a necessidade de buscar Deus e orar, e costumam me responder sempre da mesma forma. Falar, mas pastor, eu não consigo orar mais do que 5 minutos. Daí eu pergunto, mas por que você não consegue orar mais do que 5 minutos? Eles me respondem duas coisas. Uma, pastor, eu não tenho tanta coisa para pedir assim. Eu tenho pouca coisa para pedir para o Senhor. Ou eles falam assim, pastor, eu não tenho muitos familiares, eu não tenho tanta gente para interceder. Então, infelizmente, algumas pessoas reduziram a oração a uma lista de desejos que a gente faz com o Papai Noel do céu. A gente chega diante de Deus, pede, quando não tem mais que pedir, para. Mas, queridos, Deus nunca concebeu a proposta da oração como pedir e receber. A oração é um relacionamento, um diálogo que nós mantemos com o Pai Celestial. É o momento que nós temos para abrir o nosso coração para Deus, falar com Ele e fazer com que, através dessa conversa tão sagrada, nós possamos participar da vida de Deus e Deus possa participar da nossa vida também. Então, eu fico surpreso, porque quando vocês vão conversar com um amigo, vocês falam 1 hora, vocês falam 2, e com o Pai Celestial é 1 minuto, 2 minutos. Por quê? Vocês têm medo de Deus? Deus não está acessível? Deus não está pronto para ouvir? Não, meus irmãos, Ele está pronto para ouvir. Ele é acessível, Ele nos ouve, aleluia. Diferente de qualquer amigo da terra, Ele é poderoso para nos ajudar naquilo que nós necessitamos. Então precisamos falar com o Senhor. E nós vemos nesse versículo, meus irmãos, que eu li, que o Senhor Jesus ele incentivou um tipo de oração que é diferente da oração que nós praticamos na igreja. Quando nós viemos aqui para a casa do Senhor, aqui na nossa congregação de NP, nós temos aqui algumas modalidades de oração que nós praticamos. Quando a gente chega, todos nós que já seguimos Jesus aqui, dobramos os nossos joelhos para falar com Deus. Eu não acho bacana, irmãos, o crente chegar e não orar. Tem que chegar e procurar a presença do Senhor. Por quê? Nós precisamos pedir que Deus perdoe os nossos pecados. Precisamos pedir que Ele receba o nosso culto. Precisamos pedir que Ele abençoe a igreja, que Ele use o pregador para que a palavra venha do trono de Deus para nós. Então esse é um hábito que a gente não pode perder. Chegou na igreja, dobra o joelho para falar com Deus. Quem não pode se ajoelhar pela idade, por alguma enfermidade, ora sentadinho, mas não se desliga do trono. A gente vem para cá para buscar o Senhor. Então glória a Deus. Nós temos vigília de oração que a gente ora todo mundo alto, falando em línguas, aquela bênção, aquela maravilha. Nós temos as orações durante o culto. Agora o Afonso orou, pedindo para Deus abençoar a congregação. Nós temos modalidades de oração que nós fazemos a nível congregacional. Mas existe um tipo de oração que Jesus quer ver os seus discípulos praticarem, que é o que a Bíblia chama de oração em secreto.
É aquele momento em que a gente se desliga de tudo que nós estamos fazendo, adentramos na presença de Deus e ali nós vamos derramar nossa alma sozinhos com Ele. Meus irmãos, essa é a oração que os discípulos de Jesus são ensinados a fazer. É aquela hora que você fala assim: minha vida, eu deixo você em segundo plano, agora eu quero entrar na vida de Deus, na presença dEle. Afazeres, agora você vai ficar em segundo plano, porque eu quero a melhor parte, que é a presença do Senhor e o meu momento com Ele. Então nós precisamos dedicar, meus irmãos, uma porção diária de nosso dia para poder orar dessa forma. Pergunta para o irmão que está do seu lado: você pratica oração em secreto? Pergunta para ele. Se ele falar que não pratica, fala assim para ele: dá tempo, Jesus não voltou ainda. Fala para ele. Aleluia. Todos os gigantes da fé, meus irmãos, tiveram essa prática como uma constante na sua vida, e não é à toa que foram vitoriosos na presença do Senhor. Então escolha se o melhor momento do seu dia é de manhã, é na hora do almoço, é à tarde ou à noite, mas reserve pelo menos de 15 minutos a 30 minutos diários para esse tipo de oração. O pastor tem mais facilidade para orar dessa forma de noite. Depois que a Alicia dorme, depois que a irmã Érica dorme, aí eu vou para o meu momento ali para poder falar com o Senhor, para pedir para Jesus abençoar essa igreja aqui, fazer ela crescer, para pedir para Jesus me ajudar a vencer os meus pecados, as minhas manias, aquilo que não agrada a Ele, para buscar o poder de Deus, para quando estiver aqui fazendo aquilo que Deus me chamou, eu tenho a certeza que vai sair palavras vindas do trono de Deus, na presença dEle. É nesse momento, meus irmãos, que a gente vai começar a ser revestido do poder de Deus. É nesse momento que a gente vai começar a se esvaziar da carne, porque na oração em secreto não tem título, não tem rótulo, não tem nada. Aqui eu entro, irmão, já é cheio de título. Novo pastor, pastor da igreja, líder da igreja. É muito título aqui. Mas quando eu entro na presença de Deus, eu sou apenas um filho de Deus perdoado. Aleluia. Ali não importa ser pastor, ali não importa se tem faculdade. O que importa ali é que a minha alma esteja derramada na presença do Senhor. Que eu reconheça que Ele é Deus neste homem. Que eu reconheça que tudo vem dEle. A graça é dEle, a glória é dEle, o reino é dEle. Tudo pertence ao Senhor. E eu preciso aceitar que a vontade dEle é maior sobre a minha vida. É nesse momento que o Espírito Santo vai trabalhar na nossa oração, para nós nos tornarmos pessoas melhores na presença do Senhor Jesus. Nós temos, meus irmãos, na Bíblia Sagrada, um texto que evidencia bem qual que é o impacto de nós termos esse momento em secreto com Deus ou não. Acredito que todos os irmãos aqui já leram o texto bíblico que fala de Marta, Maria e Lázaro. Nós temos dois textos, meus irmãos, que tratam desse assunto. O primeiro relato está em Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Eu convido os irmãos que abram as suas Bíblias. Essa é uma história bíblica, irmãos, que eu tenho muito apreço. Eu sou muito desafiado e confrontado por esse texto aqui. Lucas, capítulo 10, do verso 38 até o verso 42. Todos os irmãos encontraram? A palavra do Senhor diz assim: Jesus e os seus discípulos continuaram o seu caminho até chegarem a certa vila, onde foram recebidos por uma mulher chamada Marta. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Maria sentou aos pés de Jesus para ouvir o que ele dizia, enquanto Marta estava ocupada com o serviço da casa. Marta então chegou perto de Jesus e disse: o Senhor não se importa que a minha irmã me deixe trabalhando sozinha? Diga-lhe para vir me ajudar. O Senhor lhe respondeu: Marta, Marta, você se preocupa e se incomoda com muitas coisas. Somente uma coisa é necessária. Eu digo isso porque Maria escolheu a melhor parte por si mesma, e isso lhe será tirada. Meus irmãos, Maria de Betânia é um personagem que pode nos ensinar muito sobre passar esse momento a sós com Jesus. Nós vemos, meus irmãos, nesse texto bíblico, que Maria interrompeu totalmente a sua rotina para poder se assentar aos pés do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, era comum nos dias de Jesus que quando se recebia uma visita em casa, fosse cumprida uma extensa etiqueta social.
Então havia muitos procedimentos, era natural que a pessoa fosse ungida. Quando eu falo ungido, não é óleo na cabeça, é perfume. Era natural que a pessoa tivesse os seus pés limpos, porque naquele tempo não tinha ramarim, viu, irmãs? Naquele tempo andava-se descalço. Então a pessoa chegava com o pé todo empoeirado na casa, era natural que se lavasse os pés. Era uma forma de demonstrar hospitalidade. E nós vemos que quando Jesus chega na casa, o cenário nos mostra claramente que essas duas irmãs tomaram uma atitude diferente com a presença de Jesus. Enquanto Maria se ocupou em parar tudo e ficar o seu momento ao lado do Salvador, Marta foi cumprir etiqueta. E ela foi ali fazer com que Jesus fosse o hóspede mais bem querido ali dentro daquela casa. Veja, meus irmãos, que a atitude de Marta era legítima. Era legítimo receber bem um hóspede. Mas Jesus atenta para aquela disposição que Maria teve de deixar para fazer, de deixar a etiqueta e simplesmente se assentar e ouvir aquilo que o visitante tinha para dizer. Meus irmãos, isso é um exemplo para nós. Nós precisamos, meus irmãos, muitas vezes aceitar que os afazeres, a agenda extensa que nós temos hoje, tem roubado aquilo que é mais importante para nós, que é a presença de Jesus, a companhia do Senhor Jesus conosco. E o Salvador é tão maravilhoso que Ele não está simplesmente vindo nos visitar de vez em quando. Ele decidiu morar dentro da gente, na pessoa do Espírito Santo. O Salvador está dentro de você, na pessoa do Espírito Santo. E Ele deseja que você valorize essa presença. E por alguns momentos você pare tudo, sai da internet um pouco, sai do Facebook, desliga a televisão, aleluia, sai de tudo aquilo que rouba a sua atenção e se concentre no fato de que Ele te ama e Ele deseja ter comunhão contigo. Se concentre no fato de que Ele salvou sua alma da condenação. Pense nisso um pouquinho, o que Ele fez por você, na vida nova que Ele te deu, e ali se derrame na presença dEle. Ouça aquilo que o Salvador tem para dizer para você. Louvado seja o nome de Jesus. Marta ficou tão enfurecida porque a sua irmã quebrou a regra social e ela foi lá e não viu nada. Mas peraí, Jesus, o senhor vai sentar e ela me deixa aqui com toda a tarefa? Então o Senhor Jesus desvenda o coração dela, porque, irmãos, Jesus sabe o que se passa no nosso coração. Não dá para a gente esconder nada do Senhor Jesus. Você pode esconder de mim, você pode esconder do marido, você pode esconder do filho, mas jamais você vai esconder daquele que tem olhos como chamas de fogo. E Ele faz a sua justiça correr como um rio. Então a gente pode descansar, porque o Senhor pertence, meus irmãos, à justiça. O que tiver que ser feito, Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Aleluia! Ele cuida do seu povo. Então Jesus mostra, desnuda para Marta: olha, Marta, você está preocupada com muitas coisas. Quantas coisas tem preocupado o seu coração, meu irmão? Quantas coisas tem preocupado o seu coração, minha irmã? Eu não consigo orar porque tantas coisas para fazer, eu tenho tantos afazeres. Eu li um versículo não, uma frase esses dias de uma biografia de Martinho Lutero, que é o pai da Reforma Protestante. E certa vez ele fez um desabafo com os seus discípulos. Ele disse assim: olha, eu estou tão cheio de coisa para fazer hoje, eu estou tão ocupado que eu vou ter que reservar 3 horas para você. E a gente, quando está ocupado, não reserva nem um minutinho para estar na presença de Deus. Não é à toa que a gente se entristece fácil. Não é à toa que a gente desiste com a primeira cara feia que o diabo faz para a gente. Porque se a gente orasse, irmãos, diante de nós só estaria uma coisa: o sorriso amoroso de Jesus Cristo. O seu amor, sua vitória na cruz. Não fale com esse teu irmão que está do seu lado: ora mais um pouquinho, em nome de Jesus. Ora mais um pouco. Busca mais a presença de Deus. Jesus então desnuda para Marta: olha, você está realmente, ocupada com tantos afazeres, preocupada. E olha o que Jesus diz: somente uma coisa é necessária. Eu digo isso porque Maria escolheu a melhor parte por si mesma, e isso não lhe será tirado. Sabe o que é mais importante para a tua vida? A presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que vai mudar a história da tua vida? A presença do Senhor Jesus Cristo. Sabe o que vai te tirar das cinzas nessa noite? A presença do Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Um relacionamento vivo com Ele. Essa é a melhor parte. Irmãos,
apropriemos dessa melhor parte a cada dia, a cada momento de encontro transformador com o Senhor Jesus. Chegar em casa depois de um dia terrível, entra no quarto, fecha a porta, Jesus, eu venci porque o Senhor está comigo, mas agora eu preciso de uma porção renovada da tua presença no meu coração. O Senhor Jesus te entregar as suas mãos nesse momento, a melhor parte, a presença dEle. Aleluia! Eu vejo nessa noite a tristeza, a fadiga saindo, porque a presença do Senhor Jesus vai entrar nesse coração. Aleluia! Quando chegar a melhor parte, glorifique o nome do Senhor Jesus. Aleluia! Nós precisamos da melhor parte. O Espírito Santo lhe dizer pela palavra que eu tenho a melhor parte reservada para você. Aleluia. Busque ela em Cristo, lá no seu cantinho de oração. A encomenda já está lá. Busque o Senhor nessa noite, você vai sentir o toque dele. Aleluia. Invadindo a sua vida. Mas vamos falar de Marta um pouquinho, meus irmãos. Marta era uma expert, irmãos, em etiqueta social. Uma mulher atarefada, totalmente protegida por desculpas que ela mesma criou. Irmãos, se eu for na sua casa de visitar, eu tenho certeza que você vai querer